A Verdinha leva seu conteúdo para cada vez mais perto de você. Seja pela Parabólica, TV, plataformas digitais ou através das ondas do rádio. No ar. O programa jornalístico mais antigo do rádio brasileiro. Rádio Notícias Verdes Mares. 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro, ano 2023. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Presa em Caraí-Diamontada, homem suspeito de integrar a organização criminosa. Tição foi encontrado em uma casa com armas, munições e drogas. Brincadeira de mau gosto. Mais de 46 mil trotes são registrados no Ceará pelo Serviço Móvel de Urgência, o SAMU. São, em média, 129 chamadas falsas por dia. Princípio de incêndio é registrado em quarto de pousada do bairro Meireles, aqui na cidade de Fortaleza. Precatórios do Fundef. Professores começam a receber os boletos para pagamento dos honorários dos advogados e causa reação dos profissionais. FUNSEMI prevê chuvas nos próximos dias em todas as regiões do Ceará. Com as precipitações, 3 açudes sangraram no nosso estado até agora. Futebol. Fortaleza e Ferroviário vencem seus jogos na estreia pela Copa do Nordeste. Fica com a gente estas e outras matérias a partir de agora. Rádio Notícias Verdes Mares. 6 horas e 33 minutos. Previsão do tempo. Nós vamos começar falando das chuvas aqui no estado do Ceará. A previsão da FUNSEMI é de que as precipitações em todo o estado continuem até amanhã, terça-feira. E os bons volumes de água que estão caindo começaram a melhorar a recarga dos açudes do nosso estado. 3 já sangraram. Nicolas Paulino tem os detalhes. O Ceará tem condições de chuvas em todas as regiões do estado até a próxima terça-feira. A previsão do tempo é da FUNSEMI, que indica céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. A intensidade das precipitações pode ir de fraca a moderada. As chuvas devem ser favorecidas pela atuação de áreas de instabilidade atmosférica que vêm do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste, assim como sistemas de brisa e efeitos locais, como temperatura e umidade. As chuvas que banham o estado desde o início de janeiro também melhoram o nível de água dos açudes cearenses, principais responsáveis pelo abastecimento da população. Atualmente, há 3 açudes sangrando. O primeiro foi o Germinal, em Pacoti, no dia 9 de janeiro. Depois, no dia 20, foi a vez do Tijuquinha, em Baturité. No mesmo dia, o açude Caldeirões, em Saboeiro, também atingiu 100% do seu volume total. Apesar do resultado, 69 reservatórios têm volume inferior a 30% de armazenamento. Ao todo, 157 açudes são monitorados pela Companhia de Recursos Hídricos. Juntos, eles estão com 30,9% da capacidade total. As informações completas você confere no site do Diário do Nordeste. 6 horas e 35. Economia. O governo do Ceará anunciou os novos nomes dos titulares da gestão de recursos hídricos do estado. Egílio Serpa tem os detalhes. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes do Rádio Notícias Verdes Mares. Na área da Secretaria de Recursos Hídricos do governo do estado do Ceará, há uma surpresa, e o clima é de surpresa mesmo. O comando da pasta e de suas vinculadas, que nas gestões anteriores de Cid Gomes e de Camilo Santana foi ocupada por técnicos, foi entregue agora a políticos que, de quebra, ganharam o direito de indicar os ocupantes dos cargos comissionados, cujas funções são técnicas. A surpresa tornou-se maior no último fim de semana, quando se revelou que a Superintendência de Obras Hídricas, a SOIDRA, responsável pelas obras da Secretaria de Recursos Hídricos, também será ocupada por um político, mais precisamente por um ex-prefeito de um município do interior, que já foi nomeado e cuja primeira providência foi exonerar todos os ocupantes de cargos comissionados. E a empresa, que tem a gestão dos funcionários terceirizados, já foi instruída pelo novo superintendente a demitir
os atuais contratados para que novos contratados sejam admitidos. Estes novos, naturalmente, serão indicados pelo critério político. Egídio Serpa, para o Rádio Notícias Verdes Mares. 6h36. Segurança. Um homem suspeito de roubo de veículos no bairro Serrinha, aqui em Fortaleza, foi preso na capital. A prisão contou com o apoio do sistema Agilis e do Núcleo de Vídeo Monitoramento, o NUVID. Dentro do carro estava Francisco Erenildo de Souza Pereira, de 19 anos de idade. Com ele, a polícia encontrou uma quantidade de maconha. O suspeito foi conduzido ao 10º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por roubo majorado, posse de drogas. Ele está à disposição da Justiça. O veículo foi devolvido ao dono. Em Caraíra Montada, a Polícia Civil prendeu em flagrante o suspeito de integrar um grupo criminoso. Segundo as investigações, o suspeito, conhecido como Tição, já tem várias passagens pela polícia pelos crimes de homicídio, por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Ele foi encontrado em uma casa. Na casa havia pistola, carregador de munições, um colete à prova de balas, cocaína, maconha e uma balança de precisão. O suspeito foi levado para a sede do DHPP, aqui na cidade de Fortaleza, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Mais de 7 mil presos cearenses tiveram o DNA coletado pelo sistema penitenciário e a perícia forense. O banco de dados vai ajudar nas investigações policiais. Como a comparação de vestígios com o DNA de suspeitos contribuem para a elucidação dos casos. No nosso estado, a Secretaria da Administração Penitenciária e a Perícia Forense já coletaram 7.162 perfis genéticos de presos. A maioria dos detentos que tiveram material genético coletado, 7.050 internos, já é condenada na Justiça Estadual por crimes praticados com violência de natureza grave, como homicídios, roubos e crimes sexuais. As outras 112 pessoas tiveram o DNA extraído por decisão judicial, segundo dados divulgados pela SAP. O trabalho se iniciou em 2014, mas foi intensificado em 2022, o que levou o Núcleo de Perícia em DNA Forense da PEFOSSE a ganhar um prêmio de primeiro lugar entre os estados brasileiros no número relativo proporcional de imersão de perfis genéticos em um banco de dados. A iniciativa já colaborou em 30 investigações a partir da comparação entre os materiais. O quantitativo de presos condenados que tiveram o perfil genético coletado nos presídios cearenses representa cerca de 90% de todos os detentos que possuem condenação judicial aqui no estado. A meta da parceria entre a SAP e a PEFOSSE é de chegar aos 100%, próximo de 8 mil detentos, no primeiro semestre de 2023, para depois focar em novos presos condenados. Um princípio de incêndio foi registrado ontem de manhã em uma pousada aqui na cidade de Fortaleza. Foi por volta de 7 horas da manhã no bairro Meireles. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência e quando chegaram ao local, viram que o incêndio era de um quarto no pavimento superior. Encontraram o aparelho e vaporizador de ar-condicionado derretidos e a porta ainda queimando. Os bombeiros usaram o extintor local para apagar as chamas. O incidente registrou apenas prejuízos materiais, ninguém saiu ferido. A polícia prende 74 pássaros silvestres na região do Cariri. Os animais silvestres estavam em 6 gaiolas dentro de um carro que foi abordado pelos agentes. Os policiais militares faziam fiscalização de rotina no posto fixo do Crato quando avistaram um carro fazendo manobra suspeita, momento em que foi dada a voz de parada ao motorista. Foi constatado então que o veículo estava com débito. O motorista tentou fugir, mas foi interceptado. O homem de 42 anos de idade foi encaminhado à delegacia regional, onde foi registrado o termo circunstanciado de ocorrência. Ele vai responder por crime ambiental e desobediência. 1.046 trotes foram registrados no Ceará no ano passado pelo Serviço Móvel de Urgência, o SAMU. São, em média, 129 chamadas falsas por dia. Uma brincadeira de mau gosto que pode custar a vida de alguém.
Um trote a cada 12 minutos. Esse é o balanço criminoso que atinge o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, aqui no Ceará. Em 2022, o SAMU Ceará, que atende o interior, e o SAMU Fortaleza, responsável pela capital, registraram juntos mais de 46 mil trotes. Isso dá uma média de 129 chamadas falsas por dia. O número tem diminuído ao longo dos anos, mas as pegadinhas sem graça continuam numerosas. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o coordenador médico do SAMU Ceará, Breno Novaes, disse que crianças e pessoas alcoolizadas são os principais autores de trotes ao SAMU. Ele reforça ainda que as ligações falsas impactam no tempo que uma vítima real precisa esperar por atendimento, já que a ambulância muitas vezes se desloca para pontos onde não existe uma ocorrência verdadeira. Em 2021, durante a pandemia, foi sancionada no Ceará uma lei que determina a identificação e a punição de quem passa trotes a serviços de urgência. Além disso, o Código Penal também prevê penalidade para esta atitude. Para saber mais informações e o tempo de detenção que uma pessoa que passa trote pode pegar, é só acessar o site do Diário do Nordeste. Um homem de 21 anos de idade foi preso após descumprir medida protetiva e perseguir a ex-companheiro de 41 anos de idade, funcionário de um hospital em Maranguape. Ele foi detido com a faca e conduzido à Delegacia Metropolitana de Maracanaú. A prisão ocorreu após o homem discutir com a ex-companheira na frente da unidade de saúde. Eles conversaram e, após um desentendimento, a mulher correu para dentro do hospital para se proteger ao perceber que ele estava armado. O homem a teria seguido e foi contido por pessoas no local que chamaram a polícia. A prisão foi efetuada e o homem foi conduzido à delegacia. 6h43. Cidade. O Ceará entrou na pré-estação e as primeiras chuvas do ano começaram em diversas cidades do nosso estado. Nesse tempo é comum que os motoristas tenham dúvidas sobre quando usar os faróis do carro, mas quando ele é mesmo necessário. Vamos então saber com o repórter Nicolas Paulino. Nos dias de chuva é obrigatório que os veículos transitem com farol baixo ligado. Os órgãos de trânsito explicam que a medida ajuda a prevenir acidentes como colisões e atropelamentos. O uso da iluminação dá maior segurança não só para outros motoristas, mas também para pedestres e ciclistas. Os faróis permitem que o carro seja percebido com mais facilidade. Além dos dias de chuva, a lei de trânsito obriga que o condutor ligue os faróis baixos ao passar por túneis ou neblina. Quem descumprir a norma comete infração média de 4 pontos na carteira e está sujeito a multa de R$ 130. Condutores de motocicleta, motoneta e ciclomotor devem permanecer com os faróis acesos sempre, independente de haver chuva ou não. 6h44. A seguir, precatórios do Fundef, profissionais começam a receber boletos para pagamento dos honorários dos advogados. E mais, Fortaleza vence, Campinense e Ferroviário faz 3-0 em cima do Ceará pela Copa do Nordeste.